Meu nome você já ouviu antes, mas nunca por inteiro. Chama-me apenas de um investigador, e isso não é um título, é um fardo. Fui treinado em arquivos subterrâneos que nem mesmo o Vaticano admite existir. Ali, entre poeira e documentos carbonizados, encontrei relatos que contradizem a história oficial da humanidade. Um deles foi classificado como mito rural latino-americano. Mas não existe mito com tantos corpos. O nome que os jornais usaram foi chupa-cabra, mas nos arquivos secretos da agência Três Crânios, uma divisão do governo mexicano que nem seus próprios agentes conhecem, o nome real era Protocolo Vermex 7. E é no México, mais precisamente na região de São Luís Potosí, que tudo começou e onde tudo voltou. Os primeiros sinais surgiram em setembro de 1994. A cidade de Onaranjo registrou o caso de 5 cabras encontradas mortas, drenadas, com furos circulares no pescoço. O veterinário local não soube explicar, mas uma carta enviada à Secretaria de Defesa da Nação descrevia algo ainda mais bizarro. Os corpos não entravam em decomposição, como se o sangue drenado tivesse levado consigo todo o processo biológico de apodrecimento. A carta foi arquivada e silenciada. Porém, 10 dias depois, a mesma coisa aconteceu em Ciudad del Maíz. Só que dessa vez, havia pegadas. 3 dedos, profundos, com garras curvas. E o cheiro? Todos descreveram o mesmo, enxofre e ferro queimado. Foi quando os militares chegaram. O governo declarou o estado de sigilo local por prevenção sanitária. Mas moradores afirmam ter visto helicópteros sem identificação e homens de preto recolhendo os corpos. Um agricultor, Julian Cárdenas, conseguiu fotografar um desses veículos e enviar para uma rádio de Monterrey. O transmissor da rádio explodiu 2 dias depois. Julian desapareceu. Seu filho, que hoje vive sob outra identidade, me entregou uma cópia do negativo original. Nele, é possível ver um caixote metálico sendo carregado. O código pintado nas laterais, CL3 Biocriatura. Anos depois, em 2003, durante uma escavação clandestina em uma antiga mina de prata no deserto de Zacatecas, pesquisadores alternativos encontraram restos ósseos de algo que desafiava a lógica. Coluna vertebral alongada, órbitas oculares desproporcionais e presas com estrutura não animal. O laudo de laboratório foi comprado por uma empresa americana chamada Gentrix Labs, que logo depois se dissolveu. Mas antes disso, um ex-funcionário publicou em fórum obscura a frase: "Eles não descobriram algo, só encontraram o que sobrou." Tudo aponta para um fato incômodo. O chupa-cabra talvez não seja uma criatura selvagem. Talvez seja uma construção, um remanescente, ou pior, um sobrevivente de uma linhagem extinta pela natureza, mas preservada por mãos humanas. E as evidências apontam que ele, ou eles, estão se adaptando. Relatórios de 2017 descrevem ataques onde as vítimas humanas foram deixadas com marcas semelhantes, 2 pontos no pescoço, ausência de sangue, e olhos completamente dilatados, como se tivessem visto algo que a mente não pôde processar. Testemunhas relatam sons, não uivos, mas palavras, línguas que não existem, frases como Sachauate. Tradução? Nenhuma, mas repete-se em múltiplos relatos em diferentes estados mexicanos. Agora, em 2022, uma nova onda de avistamentos reacendeu o pânico. Um vídeo gravado no município de Mateluala mostra algo cruzando a estrada em velocidade impossível. E segundos depois, a câmera cai. O motorista, Diego Herrera, foi encontrado em estado catatônico, repetindo apenas uma frase. Eu ouvi ele pensar. Os médicos o internaram, mas suas ondas cerebrais seguem alteradas até hoje. Na maioria dos arquivos que encontrei sobre o chupa-cabra, a tentativa de explicar sua origem se divide entre o folclórico e o científico. Mas há um terceiro caminho, o espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido do que está além da carne.
Entre os documentos desclassificados da Biblioteca de Documentos Perdidos de Tepoztlán, encontrei uma cópia carbonizada de um códice asteca. Nele, uma entidade era descrita com traços assustadoramente similares à criatura moderna, olhos incandescentes, sede por sangue e hábito noturno. Seu nome ancestral era Yalto Tuso, o devorador do pulso da noite. Segundo o códice, essa criatura era invocada por sacerdotes para punir traidores à linhagem real, sendo conjurada com sangue e palavras esquecidas. Seria possível que o chupa-cabra fosse uma entidade ancestral, despertada ou replicada. Essa teoria foi considerada delírio, até que um arqueólogo do Instituto Nacional de Antropologia e História do México, Dr. Henrique Zamora, publicou uma tese confidencial sobre repetição genética ritualística. Ele defendia que os antigos astecas não criaram mitos, mas registraram organismos reais, e que seus rituais continham pistas sobre como interagir com esses seres. Poucos meses depois da entrega da tese, Zamora desapareceu numa viagem a Guerreiro. A única coisa encontrada foi seu diário, coberto por uma substância negra e pegajosa, com as palavras "eles estão de volta" riscadas na última página. A ligação entre ritual, ciência e a criatura se fortaleceu em 2011, quando imagens de satélite identificaram uma movimentação incomum nas florestas da Sierra Gorda. Uma instalação camuflada, com grande emissão térmica, foi classificada como ponto fantasma. Mas através de uma triangulação de dados e relatórios extraviados, descobri que ali existia um laboratório de engenharia biológica chamado Centro de Experimentação de Entidades Nocturnas, CEEN. A função da instalação? Estudar organismos com características consideradas não naturais, baseando-se em estruturas genéticas de amostras recuperadas em locais de ataques atribuídos ao chupa-cabra. Os arquivos do CEEN, digitalizados em parte por um funcionário anônimo, indicam que a criatura teria origem mista, estrutura genética de réptil do período mesozoico combinada com tecido neural de mamíferos noturnos de alta densidade cognitiva. Em outras palavras, algo que pensa, caçando como um predador, mas com o silêncio de um fantasma. Um dos documentos mais assustadores cita a existência de entidades tipo V, ou seja, organismos que não reagem a estímulos padrão, mas respondem à presença de medo. O texto diz: eles não caçam comida, eles caçam adrenalina. Essa afirmação muda tudo. Se o chupa-cabra não se move pelo instinto, mas pela emoção, ele não é apenas um monstro. Ele é uma sonda emocional, um sensor biológico enviado para testar reações humanas em zonas rurais. E se for isso, ele está aprendendo, ele está evoluindo. Porque cada vítima não é apenas drenada, ela é observada, registrada. O medo, mais do que o sangue, é o verdadeiro alimento da criatura. E se isso for verdade, talvez já exista uma nova geração de predadores, escondida nas regiões esquecidas do México, silenciosa, invisível e cada vez mais parecida com a gente. Na maioria dos arquivos que encontrei sobre o chupa-cabra, a tentativa de explicar sua origem se divide entre o folclórico e o científico. Mas há um terceiro caminho, o espiritual. Não no sentido religioso, mas no sentido do que está além da carne. Entre os documentos desclassificados da Biblioteca de Documentos Perdidos de Tepoztlán, encontrei uma cópia carbonizada de um códice asteca. Nele, uma entidade era descrita com traços assustadoramente similares à criatura moderna, olhos incandescentes, sede por sangue e hábito noturno. Seu nome ancestral era Yalto Tuso, o devorador do pulso da noite. Segundo o códice, essa criatura era invocada por sacerdotes para punir traidores à linhagem real, sendo conjurada com sangue e palavras esquecidas. Seria possível que o chupa-cabra fosse uma entidade ancestral, despertada ou replicada. Essa teoria foi considerada delírio, até que um arqueólogo do Instituto Nacional de Antropologia e História do México, Dr. Henrique Zamora, publicou uma tese confidencial sobre repetição genética ritualística. Ele defendia que os antigos astecas não criaram mitos, mas registraram organismos reais, e que seus rituais continham pistas sobre como interagir com esses seres.
Poucos meses depois da entrega da tese, Zamora desapareceu numa viagem a Guerreiro. A única coisa encontrada foi seu diário, coberto por uma substância negra e pegajosa, com as palavras "eles estão de volta" riscadas na última página. A ligação entre ritual, ciência e a criatura se fortaleceu em 2011, quando imagens de satélite identificaram uma movimentação incomum nas florestas da Sierra Gorda. Uma instalação camuflada, com grande emissão térmica, foi classificada como ponto fantasma. Mas através de uma triangulação de dados e relatórios extraviados, descobri que ali existia um laboratório de engenharia biológica chamado Centro de Experimentação de Entidades Nocturnas, CEEN. A função da instalação? Estudar organismos com características consideradas não naturais, baseando-se em estruturas genéticas de amostras recuperadas em locais de ataques atribuídos ao chupa-cabra. Os arquivos do CEEN, digitalizados em parte por um funcionário anônimo, indicam que a criatura teria origem mista. Estrutura genética de réptil do período Mesozoico combinada com tecido neural de mamíferos noturnos de alta densidade cognitiva. Em outras palavras, algo que pensa, caçando como um predador, mas com o silêncio de um fantasma. Um dos documentos mais assustadores cita a existência de entidades tipo V, ou seja, organismos que não reagem a estímulos padrão, mas respondem à presença de medo. O texto diz: eles não caçam comida, eles caçam adrenalina. Essa afirmação muda tudo. Se o chupa-cabra não se move pelo instinto, mas pela emoção, ele não é apenas um monstro. Ele é uma sonda emocional, um sensor biológico enviado para testar reações humanas em zonas rurais. E se for isso, ele está aprendendo, ele está evoluindo. Porque cada vítima não é apenas drenada, ela é observada, registrada. O medo, mais do que o sangue, é o verdadeiro alimento da criatura. E se isso for verdade, talvez já exista uma nova geração de predadores, escondida nas regiões esquecidas do México, silenciosa, invisível e cada vez mais parecida com a gente. Entre todos os arquivos que consultei, o mais estranho não veio de militares, cientistas ou governos. Veio da igreja, mais precisamente, de um manuscrito datado de 1911, assinado por um homem conhecido como Padre Lázaro de Tepeji, um exorcista isolado que atuava na fronteira entre Veracruz e Oaxaca. Em seus escritos, o padre descreve uma entidade chamada o vazio com olhos, que aparecia nas noites sem lua e deixava animais mortos, secos, com olhos arregalados e corpos sem cheiro de morte. Segundo o padre, a criatura não apenas matava, ela bebia a alma pelo medo. O Vaticano considerou os escritos de Lázaro uma heresia e mandou silenciar o padre. Seu monastério foi incendiado e ele desapareceu. Mas antes, enviou parte de seus textos para um contato na Ordem dos Teutales, em Chiapas, onde os fragmentos foram preservados. Em 2017, ao visitar a cripta da antiga Ordem do Espírito Sepultado, encontrei uma caixa de madeira selada com pregos e cinzas. Dentro estavam os registros de Lázaro e algo ainda mais perturbador, um mapa. Nele, símbolos astecas, rotas militares e zonas de ataque do chupa-cabra, todas conectadas por uma mesma linha, a trilha da noite estéril. A profecia escrita no fundo do mapa dizia: quando a criatura aprender o nome que deram a ela e souber por que foi feita, deixará de ser besta e se tornará juiz. Isso sugere que o chupa-cabra, ao atingir um certo grau de consciência, passaria a agir com intenção moral ou ritualística, escolhendo alvos não ao acaso, mas por critérios que não compreendemos. Isso explicaria por que nem todos são atacados, porque algumas regiões têm apenas rastros e outras, desaparecimentos. E o mais grave, nas últimas semanas, sinais idênticos aos da trilha da noite estéril foram registrados no sul do México. Pequenas comunidades inteiras relatam falta de energia, animais com olhos arrancados e sons que parecem palavras, mas em língua de cobra, segundo uma senhora teutali que entrevistei. Ela afirmou, com os olhos cheios d'água: eles voltaram, mas agora eles nos entendem. Diante de tudo que coletei, há apenas uma conclusão lógica, por mais absurda que pareça. O chupa-cabra não é um erro da ciência. Ele é a fusão de ciência esquecida, espiritualidade proibida e dor ancestral. Ele não é um monstro isolado. Ele é um experimento inteligente, transnacional, ativo há décadas. Ele não está sumindo, está evoluindo.
E agora, com cada ataque, cada grito de medo, cada história contada, ele cresce. E enquanto todos se perguntam se a criatura existe, ela apenas observa e espera. Fim do dossiê.